Tá começando seu resumo da rodada. Resumo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tava com saudade do resumão da rodada, né? Pode falar que eu sei. Pode falar, pode falar. Fortaleza versus Vitória. O Fortaleza trocou de técnico e está mostrando que a esperança é a última que morre. Martim Palermo, que assumiu o Lion na semana passada, tá mostrando aí que o Fortaleza tem jeito. O tricolor cearense venceu o Vitória por 2-0, com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco. E dentro de campo o time mostrou que a ideia do novo técnico é fazer o basicão, básico que dá certo. Grêmio versus Mirassol. A torcida do Grêmio, que fez festa para o jogador Arthur, que está de volta aí ao tricolor gaúcho, viu ainda o seu time ser muito ofensivo contra o time de São Paulo. Mas entre substituições erradas e um gol levado pelo Alisson, o Grêmio sofreu mais uma derrota dentro de casa e está chegando cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Imortal está na 14ª posição, enquanto que o Mirassol está em quarto, no G4. Não tem jeito, ninguém segura mais o Mirassol, é o Mirassol da massa. Palmeiras versus Internacional. O Tigrinho resolveu soltar a carta e marcou 3 vezes contra o time colorado. Vitor Roque marcou aos 4, aos 24 e aos 43 minutos do primeiro tempo. Lucas Evangelista marcou aos 29. E sim, o Palmeiras quebrou aí a marca do Internacional de mais de 20 anos não levar 4 gols só no primeiro tempo. Não teve jeito, o Internacional ficou de 4 para o Porcão. Carboneiro marcou aos 72 minutos e o jogo ficou só nisso mesmo. 4-1 pro Palmeiras. E pra quem é hater aí do Abel Ferreira, ele tá mostrando que o time tem jeito. E tá mostrando que ele é um bom técnico. Fluminense versus Corinthians. Fluminense e Corinthians se enfrentaram no Maracanã e o tricolor carioca mostrou que estava dominando a partida. Teve muito mais controle do jogo, mas não contava com um cruzamento e um gol sem querer de Mateuzinho. E com essa derrota aumentam aí as estatísticas do Soteldo, que quando ele entra em campo no Fluminense, o Fluminense perde. Isso é muito azar, bicho, isso é louco. Bragantino versus Sport. O Massa Bruta entrou em campo pensando que 3 pontinhos estavam garantidos ali na conta do pai, uma vez que o Sport está na lanterna do campeonato aí desde o início. E mesmo tendo o fator casa a seu favor, o Bragantino ainda teve a ajuda de Daronco. Pera aí, vai me desculpar, aquilo ali foi pênalti. Aos 57 minutos, Eduardo Sacha marcou para o Massa Bruta e abriu o placar. Mas o Sport está lutando contra tudo e contra todos e lá, nos acréscimos do final da partida, marcou um gol, empate com Derek Lacerda. E a partida ficou nisso mesmo, 1-1, um para cada lado. Galo versus Santos. Em uma partida onde o Santos mostrou por que contratou Vojvoda, o time da Baixada mostrou na Arena MRV que agora é um time renovado e foi pra cima do Galo. E numa batalha pessoal ali entre Neymar e Lianco, quem abriu o placar mesmo foi Igor Gomes para o Galo. Mas se lembra que eu te falei que o Santos agora tem técnico? Pois é, Tiquinho Soares deixou tudo empatado de pênalti. E se o Santos jogou muito bem diante do Galo, não dá pra falar a mesma coisa do Neymar, que só apareceu na hora de peitar o Lianco mesmo. E com esse resultado, o Santos tá ali na portinha para entrar na zona do rebaixamento. E o Galo está em 13º. Juventude versus Flamengo. O Mengão queridão quebrou aí mais uma escrita. Venceu o Juventude no Alfredo Jaconi depois de 28 anos. Tá ouvindo aí o tabu sendo quebrado? Arrascaeta, depois de um amor feito por Saul, porque Saul não cruza, ele faz amor. E Emerson Royal marcaram para o Mengão. No Juventude teve nada. Perdeu a partida e ainda perdeu aí a invencibilidade dentro de casa para o Flamengo. São Paulo versus Botafogo. Se o São Paulo é considerado aí um departamento médico ambulante, Hernan Crespo pode ser considerado um verdadeiro milagreiro. Isso porque o técnico argentino ele tem em mãos um time que, sei lá, pode não ser considerado um time. Brincadeirinha. E diante do Botafogo, o São Paulo mostrou superioridade infinita diante do time carioca e venceu com um gol de Dineno aos 7 minutos do primeiro tempo. E com essa vitória o São Paulo está aí mirando o G4, já está na 7ª posição. Diante dele está o Botafogo. Vasco versus Ceará. O dinizismo implantado no Vascão tá dando aí um certo resultado. Eu não tô falando de placar, eu tô falando em volume, em ritmo de jogo. Isso porque o Vascão foi muito superior
ao Ceará. E Coutinho, que mais uma vez deu show dentro de campo, abriu o placar aos 12 minutos. Antônio Galeano marcou aos 16 para o Ceará. Carlos Cuesta marcou aos 80 minutos. Quanto que dá 80 minutos mesmo? Mas Pedro Henrique foi lá e botou água no chope do Vascão e deixou tudo empatado no finalzinho da partida. E mais uma vez o time de Fernando Diniz deixa escapar aí mais uma vitória. Será possível, rapaz? Bahia versus Cruzeiro. E na batalha do G4, quem saiu derrotado mesmo foi o Bahia. Isso porque o Tricolor de Aço estava jogando em casa, abriu o placar com Jean Lucas, mas deixou o Cabuloso jogar e aí não teve jeito. Sinisterra empatou e Gabigol marcou um verdadeiro golaço. Gol, inclusive, que pareceu muito com o gol do Fabrício Bruno na Copa do Brasil contra o Galo. E se você acompanha aqui o canal, você vai se lembrar de um vídeo onde eu falei que o calendário iria atrapalhar o Bahia por conta ali daquelas finais da Copa do Nordeste. Bom, tá aí o resultado, ó. E em relação à Raposa, o Gabigol tá querendo discutir a relação lá em dezembro. Isso porque o jogador que tá sendo pago aí a peso de picanha do BH não tá gostando muito de ser deixado no banco não, hein? E aí levanta a dúvida, o Gabigol vai sair, vai ficar no Cruzeiro? Pode ser que ele tome aí o caminho do Dudu e vá pro Atlético Mineiro, hein? Abre o olho, Pedrinho! Esse foi o resumão da Rapa. Eu peço para você deixar o seu like, deixar um comentário. Seu time foi bem, foi mal nessa rodada? Bom, deixa aí nos comentários. E peço também para você deixar aí a sua inscrição, porque é muito importante aqui para o canal e também porque tem vídeo aqui quase todo dia, beleza? Até o próximo vídeo!